Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Começamos o ano muito bem, né? Eu estava aqui perdida que nem o John Travolta, olhando para trás, não sabia se eu estava ao vivo ou não. Mas agora a gente já está junto para começar mais um ano aqui no mercado. E hoje a gente tem um monte de coisa para falar com vocês. Começamos o ano também num ritmo bem acelerado, então a gente vai falar de focos, o nosso velho conhecido, vamos falar das projeções do mercado. Amanhã, inclusive, a gente vai contar tudo que o mercado errou no ano passado, mas hoje a gente vai passar só pelas projeções do mercado financeiro. Vamos falar também de petróleo, da toda a questão envolvendo a Venezuela e toda essa disputa geopolítica em relação aí aos Estados Unidos, a Venezuela e a América Latina de forma geral. Além disso, a gente vai passar aí por outros assuntos que passam no nosso dia a dia, mexem com o nosso bolso, nossa bolsa, vamos ver o que tem de novidade e também como é que foi o fechamento da sexta-feira. Então não vamos perder tempo, já vamos começar pela agenda para entender o que tem pela frente, o que sai hoje. A gente ainda está na parte econômica, dos indicadores, das falas, em um ritmo mais lento. A gente ainda não conseguiu voltar àquele ritmo de indicadores, mas já dá para a gente ter uma ideia do que vai ter hoje. A gente teve aí às 4 horas da manhã na Turquia o CPI de dezembro, o índice de preços ao consumidor da Turquia. Às 8 horas aqui do Brasil, como vocês podem ver, uma agenda bem esvaziada, bem enxuta, bem curtinha. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil saiu o IPCS aqui é o IPC, Índice de Preços ao Consumidor Semanal da FGV, e a gente tem a medição da quarta quadricemana de dezembro, e também saiu o Índice de Preços ao Consumidor Semanal das capitais, também medição da FGV da quarta quadricemana de dezembro. Ao meio-dia saiu o PMI industrial, mas não a medição do S&P, a medição do ISM, que é aquele outra métrica, outra metodologia de olhar o índice de gerentes de compras. Então não é o do S&P, que sai de todos os países, sai de forma global, mas sim o do ISM de Chicago, que acaba trazendo uma metodologia um pouquinho diferente na medição do índice de gerente de compras, mas dos Estados Unidos ainda. Então nada aí de muito relevante hoje na agenda, tirando o índice de preços da Turquia, se a gente for pensar. A gente não tem índices globais de grande peso. Isso porque, como eu falei, o ritmo dos indicadores ainda está lento, é a primeira semana completa do ano. Então a gente vai começar a ter essas divulgações sendo retomadas pouco a pouco. E aí a gente vai trazendo para vocês conforme elas forem saindo. Vamos dar uma olhada como é que foi o fechamento de sexta-feira, o primeiro pregão do ano, né? Primeira sessão do ano. E o Ibovespa começou o ano de 2026 em queda e pressionado pelas commodities e alguns ajustes ali do mercado em relação às posições. Um ponto bem interessante é que apesar do dólar ter se fortalecido frente às moedas fortes, frente a outros pares, inclusive aqui do real, o dólar caiu em relação ao real. Ele não se fortaleceu em relação ao real, ou melhor, o real se fortaleceu em relação ao dólar. Ele foi para 5,42 no fechamento da sexta-feira e caiu 1,18%. E eu vou explicar o porquê disso, porque não é um movimento tão comum a gente ter uma queda na bolsa ali de 0,36%, ainda mais tendo ali os frigoríficos caindo bastante, e isso também é assunto do nosso dia, porque a gente vai falar dessa queda dos frigoríficos e das taxas da China em relação à carne bovina, mas isso acabou mexendo também com o humor dos investidores e seria um dia para fortalecimento do dólar, em um dia mais comum. Mas a gente precisa dar um passinho atrás e entender o que aconteceu ali durante a semana e durante o fim de dezembro, principalmente, para esse movimento ter acontecido aí na sexta-feira. Então, o dólar fechou a R$ 5,42, como eu falei, com queda de 1,18, por conta de um ajuste de posição, um ajuste pontual de movimento de dólar. Para quem lembra, o dólar tinha se fortalecido frente ao real, o dólar tinha subido praticamente o mês de dezembro todo,
porque no mês de dezembro a gente tem um movimento mais atípico de remessa para o exterior. São remetidos lucros para o exterior. Então sai bastante dólar do Brasil e isso faz com que o dólar suba. Esse movimento é normal, ele é um movimento que acontece tipicamente no mês de dezembro, então não foi nada ali muito fora do comum. E isso fez com que o dólar se fortalecesse praticamente o mês todo, ainda que em 2025 ele tenha fechado em queda no acumulado. Mas no mês de dezembro essa queda acumulada diminuiu um pouquinho, justamente por essas remessas no exterior, inclusive um mês de bastantes intervenções do Banco Central na moeda estadunidense aqui, né? Então você tem essas intervenções acontecendo para tentar segurar um pouco essa alta do dólar que acontece tipicamente no fim do ano. Então a gente teve um movimento de alta. E na primeira sessão do ano, até com os ruídos um pouco mais digeridos, todos os ruídos políticos que o mercado vê também um pouco mais digeridos, e essas remessas já cessando, o dólar caiu 1,18 e foi para R$ 5,42 na contramão do mundão, que viu o dólar subir praticamente em todos os países e na comparação com outras moedas. Já o Ibovespa, ele teve essa queda que vocês estão vendo aí na tela, justamente por conta dos frigoríficos, que é o nosso próximo assunto. Não o próximo, mas é assunto do nosso dia também. Os frigoríficos caíram em bloco. A gente teve uma queda principalmente dos frigoríficos mais expostos à China, porque a China colocou cotas de importação de carne bovina e isso acaba influenciando o movimento aí, as expectativas para os frigoríficos brasileiros. Então, um dia bem ruim para os frigoríficos e para alguns setores ligados às commodities. Ainda assim, algumas ações de grande peso do nosso índice conseguiram segurar um pouco essa queda. E por isso ela não foi maior, caiu só 0,36% em um dia de uma sessão um pouco mais encurtada, primeira sessão do ano, um volume internacional de negociações bastante lento. Então, não é um dia ali que se esperava grandes movimentações no Ibovespa, ele ficou mais acomodado do que qualquer coisa. O S&P 500 e a Nasdaq não foram em única direção, aliás, as bolsas nova-iorquinas não seguiram direção única na sexta, isso porque parte das ações ligadas à tecnologia subiram, principalmente aquelas mais ligadas a chips e semicondutores, elas foram para o terreno positivo, com expectativa de novas encomendas e de novidades no radar, mas as ações de tecnologia, de uma forma geral, acabaram indo para o terreno negativo. Então, um dia misto, aí, um dia de movimentação sem bloco único, S&P subindo 0,19 e Nasdaq caindo 0,03, também um dia de pouca movimentação, um dia mais enxuto nas negociações, afinal a gente está falando do dia 2 de janeiro e ainda caiu na sexta-feira. Então não era esperado mesmo que fosse um dia de movimentações grandes, de muita negociação, de um grande volume de negociação e de nem muita volatilidade. Mas ainda assim, a gente teve movimentações importantes, principalmente com essas notícias da China no radar, e a gente sabe o quanto as notícias da China impactam aqui o nosso Brasilzão. Agora a gente vai falar de um assunto que é quase aí ano novo, projeções velhas, porque a gente vai falar de Focus e o Focus não teve muita mudança, apesar da virada do ano. Então o ano mudou, mas as projeções do Focus continuam na mesma toada. Praticamente tudo igual ao ano passado, pouca movimentação, pouca mudança, inclusive nas projeções do Focus. Eu acho que o mercado financeiro estava lá estourando champanhe, desejando feliz ano novo e acabou deixando as previsões quase iguais às das semanas anteriores. Então vamos ver o que muda e o que não muda em relação às projeções já para 2026 e para 2027, ainda que a gente ainda tenha a projeção de inflação para ser acertada ou não, né? Porque a projeção de inflação a gente ainda não tem, o IPCA sai na sexta-feira e aí a gente vai saber se o mercado acertou ou errou a projeção que estava aí agora há pouco de 4,31 para 2025. Mas agora a gente já está olhando para 26 e 27, porque as projeções do ano passado já estão quase todas dadas. Falta o quê? PIB, né? Para a gente saber o quanto ficou e quanto ficou também nossa inflação final de 2025 e que deve ficar sim abaixo do teto.
Mas vamos ver o que o mercado já espera para esse ano novo. Mas como falei, ano novo, projeções antigas. O IPCA é esperado em 4,06% para 2026 e 3,80% para 2027, abaixo do teto da meta. Então aqui, apesar dessa alta que vocês estão vendo a setinha para cima, a alta foi de 0,01%. Foi um ajuste marginal para cima aí na mediana, muito aí provavelmente pela posição dos dados na distribuição deles. Então sobe aí para 4,06, ficando muito parecida com a anterior, que era 4,05. O PIB em 1,80 não mudou, para o ano que vem continua em 1,80. Eu achei essas previsões do Focus meio preguiçosas, inclusive. O câmbio em 5,50 para esse ano e 5,50 para o ano que vem, a projeção para o dólar muito perto do dólar à vista. Isso é comum que aconteça, ainda mais que a gente está falando de um começo de ano. Dólar é a variável que o mercado mais erra e a mais difícil de projetar também. Então, normalmente, o mercado financeiro coloca um valor de dólar muito próximo do que está sendo negociado no mercado à vista. E aqui não é exceção, ele está a 5,50. Já a Selic, apesar da gente ter tido uma inflação abaixo do teto no ano passado, ou que deve ficar, pelo menos nas projeções, ela está abaixo do teto, e isso deve se concretizar, a Selic deve cair a passos lentos, pelo menos na projeção do mercado, e pelo que o Banco Central, né, da forma que a banda está tocando no Banco Central, a gente deve ter também essa inflação caindo num ritmo mais... Essa Selic caindo num ritmo mais lento esse ano. Ano passado ela ficou em 15% e esse ano ela deve terminar em 12,25%. Então não é uma grande queda da Selic, e inclusive o Copom, na sua última reunião, não deixou sinalizações. Gabriel Galípolo até falou sobre isso. Ele falou que a Selic não precisa ser sinalizada, nem sempre precisa dar sinais do que ele vai fazer, e que os dados eles estão sendo divulgados e acompanhados de perto para qualquer decisão em relação aos juros. Então a gente não teve sinalização das próximas reuniões, não sabemos quais vão ser os próximos passos do Banco Central aqui do Brasil, mas o mercado espera que a Selic vá a 12,25 esse ano e a 10,5 no ano que vem. Então, anos de queda dos juros, mais do que necessários e esperados também. A gente precisa de um arrefecimento, de uma trégua nesses juros tão altos que estão sendo praticados aqui no Brasil. E vamos combinar, né, gente? Mesmo caindo, 12,25 ainda é um patamar bastante alto, ainda traz uma remuneração bastante elevada para títulos que têm risco baixíssimo. Então ainda deve continuar um cenário desafiador nesse ano em relação aos juros, mas menos desafiador do que o ano passado. Não se espantem se a gente continuar figurando ali entre os principais pagadores de juros reais do mundo, porque a taxa de juros continua alta e a projeção da inflação continua caindo. Como uma variável depende da outra, né? Os juros reais usam a projeção para frente da inflação. Se a gente tem uma projeção menor da inflação, a gente ainda assim vai ter juros reais altos e nada que justifique esses juros e esse pagamento tão alto de rendimento aqui dos nossos títulos, mas o Banco Central continua nessa teimosia de se colocar, né, e foi inclusive eleito dessa forma, como o Banco Central mais conservador e mais rígido do mundo. Então isso não deve mudar tão cedo. Galípolo sustentou sua postura no final do ano passado. Mesmo assim, o mercado ainda espera que a queda aconteça logo no começo do ano. Vamos ver como isso desenrola ao longo dos próximos meses e quando a gente tiver essa aproximação da primeira reunião do nosso Comitê de Política Monetária. Agora a gente vai pegar um avião e a gente vai lá para os Estados Unidos e vamos dar uma passadinha também na Venezuela, porque a gente vai falar do que aconteceu aí no final de semana, desse ataque à Venezuela, e inclusive tudo o que aconteceu e as implicações disso, tanto no cenário geopolítico de forma geral, mas também no mercado de petróleo. Porque muita gente está surpreso hoje, né? Bastante gente surpresa com a queda do petróleo. O petróleo hoje, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui certinho, mas logo de manhã ele já estava caindo bastante
e ele deve continuar caindo, mesmo com todas essas notícias envolvendo um território que produz petróleo. Normalmente, quando a gente tem qualquer ataque a territórios produtores de petróleo, como aconteceu na Rússia, na Ucrânia, que é uma região que produz petróleo, quando a gente tem qualquer conflito no Oriente Médio, o mais natural ou esperado que aconteça é que o petróleo suba. E por que isso não está acontecendo hoje? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Eu ia pegar aqui quanto está o petróleo. Deixa eu ver se já abriu, porque eu estou com várias janelas abertas aqui e o petróleo fica lá embaixo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, daqui a pouquinho eu pego para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro. Mas a gente vai ter um VT do Trump daqui a pouco e aí eu aproveito para procurar o preço do petróleo Brent para vocês, mas já aviso que ele está operando em queda hoje. Então, é um dia, né, de queda no petróleo, mesmo com toda a região envolvendo o petróleo. E Donald Trump não escondeu que tem interesse no petróleo venezuelano. Ele deixou isso bem explícito. Inclusive, a gente separou 2 trechinhos da fala dele no final de semana, aquela coletiva de imprensa, né, que foi um show de horrores, mais uma vez. Mas a gente separou alguns trechinhos para vocês e a gente vai comentar, inclusive, esses trechinhos conforme a gente vai passando aqui. Então já vamos passar o primeiro, eu já comento, depois a gente vai falar de petróleo de novo e eu já pego a cotação do Brent para vocês em tempo real. And they did anything about it. They took all of our property. It was our property. We built it. And we never had a president that decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela oil industry with American talent, drive, and skill. And the socialist regime stole it from us during those previous administrations, and they stole it through force. This constituted one of the largest thefts of American property in the history of our country. Considered the largest theft of property in the history of our country. Massive oil infrastructure was taken like we were babies, and we didn't do anything about it. I would have done something about it. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests and lives. And they used those weapons last night. Potentially in league with the cartels operating along our border. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries, and not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines, and the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Under the Trump administration, we are reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my first term. We had great dominance in my first term, and we have far greater dominance right now. Everyone's coming back to us. The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are core to national security. These are core to our national security. Just like tariffs are, they've made our country rich, and they've made our national security strong, stronger than ever before. But these are the iron laws that have always determined global power. And
We're going to keep it that way. We will secure our borders. We will stop the terrorists. We will crash the cartels, and we will defend our citizens against all threats, foreign and domestic. Other presidents may have lacked the courage or whatever to defend America, but I will never allow terrorists and criminals to operate with impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. A cara laranja do Donald Trump nem queima de falar essas coisas, né? Impressionante. A gente podia até fazer aqueles programas de para e ir comentando cada uma dessas falas. E desculpa fazer vocês também assistirem quase 4 minutos ou até 4 minutos de Donald Trump falando. Mas nessa fala que a gente separou aqui, até um pouquinho mais longa para vocês, tem coisas muito importantes ali, tem algumas nuances, inclusive, bastante importantes da fala dele. Primeiro porque ele fala, dá um recado ali explícito para outros países. Ele acaba falando quase ali em tom de ameaça que isso pode acontecer. O que aconteceu com a Venezuela pode acontecer com qualquer outro país que ameace a soberania dos Estados Unidos, que ameace a vida dos estadunidenses ou americanos, como ele fala várias vezes, né? Aqui esquecendo que a América é um continente também bastante vasto, né? E existe toda uma discussão em relação a chamar de americano ou não, mas aqui ele fala explicitamente de colocar em risco a soberania dos Estados Unidos. E eu não sei quando você teve qualquer ameaça de um país da América Latina em relação à soberania dos Estados Unidos, né? Enfim, mas você vê que ele sempre coloca, né, esse ponto, os recursos que são importantes para os Estados Unidos, a soberania dos Estados Unidos, a vida dos cidadãos dos Estados Unidos. Então, como se os Estados Unidos e todos os recursos que são importantes para eles, a soberania do país deles, tivesse acima de qualquer outra coisa e pudesse fazer Donald Trump tomar qualquer medida que ele acha que tenha que tomar, inclusive ferindo a soberania de outros países, colocando em risco os recursos de outros países, colocando cidadãos de outros países em risco, como se fosse ali uma fazendinha dele, né? Como se fosse um lugar que ele manda e desmanda, como se estivesse abaixo dos Estados Unidos mesmo, e ele pudesse usar a seu bel prazer, então extrair recurso, porque é importante para os Estados Unidos. Invadir e depor um presidente, porque é importante para a soberania e para a segurança dos Estados Unidos. Como se ele estivesse acima de tudo isso, só mexendo seus peões geopolíticos ali no tabuleiro. Mas tem algumas coisas importantes também que ele fala aqui em relação ao petróleo e tudo mais, mas se a gente for levar ali toda a análise geopolítica por trás das falas, de tudo que foi colocado, inclusive da forma que foi feita a invasão, da forma que o ataque foi coordenado e realizado, isso mostra que os Estados Unidos estão também na busca não só pelos recursos de petróleo, pelas riquezas naturais, por qualquer recurso tangível ali, mas em colocar a sua força, mais uma vez, ali à amostra. Se você tem um poder militar e não usa, você vai ali, pode falar o que você tem, o que você quiser, mas se você tem um poder militar e você mostra que você é capaz de fazer com ele, você acaba acuando também outros locais e mostra a sua força, tenta mostrar que você ainda é hegemônico. E eu acho que tem muito dessa busca por hegemonia dos Estados Unidos em vários aspectos, não só para pegar de volta ali o que ele disse que era dele, que foi construído com o dinheiro dos Estados Unidos e tirado deles. Ele fala disso muitas vezes. Outra coisa que ele repete é que tem muitos venezuelanos dos Estados Unidos e que agora eles vão poder voltar para a Venezuela. Ele repete isso à exaustão no discurso dele. Eu assisti o discurso todo no sábado, peguei uma parte lá do meu sábado, cheguei do almoço, falei, vou assistir o quê? Donald Trump falando na sua coletiva de imprensa. E eu podia, assim, se eu tivesse tomado um shot
para todas as vezes que ele falou que os venezuelanos vão voltar para a Venezuela, que deve ser uma vontade dele, afinal ele não gosta de imigrante no país dele, eu estaria saindo ali, cambaleando e trançando as pernas na minha sala. Mas ele repete essas coisas à exaustão, como se eles fossem uma grande vítima, como se os outros presidentes não tivessem também tomado ações que colocaram ali os Estados Unidos acima de outros países. Ele diz que isso foi deixado de lado e que agora é hora de retomar. Então o discurso dele tem diversas nuances ali, vários tons que acabam colocando também essa amostra, essa potência que os Estados Unidos querem mostrar que são, e sempre vendem que são, apesar de terem colocado, nossa, como fomos fragilizados nos governos passados, olha só, a gente ainda tem um poderio e a gente vai usar, e se precisar a gente vai usar com outros países, e se forem ameaças à segurança, à nossa soberania, a gente não vai pensar duas vezes antes de usar. Então, acho que isso é um recado não só para os recursos tangíveis, como eu estava falando, mas também um recado, por exemplo, à China, um recado até de uma forma menos direta à Rússia, que tem toda essa, principalmente a China, que tem essa disputa aí de poder, inclusive de influência aqui na América Latina em relação ao dólar. Tudo isso está em jogo no discurso do Donald Trump. Então ele está mostrando que ele está disposto a usar o seu poder bélico e militar para manter essa hegemonia dos Estados Unidos, não só em relação a outros países, mas em relação ao fortalecimento de dólar, que isso também é poder hegemônico para os Estados Unidos, em relação a usar os recursos naturais de outros países e minérios e o que ele precisar, porque o que importa para ele é o país dele. E ele deixou isso muito claro e que ele não vai medir esforços para conseguir isso. E dá um recado aí para a China em relação aos países da América Latina, quase falando assim, aqui, dali para baixo, quem manda sou eu. É o meu quintalzinho, não vem se meter aqui, porque aqui é quase que a minha área de dominância. É isso, parece que ele está querendo falar para outros países. E quem quiser bater de frente aqui com a gente sabe que ele é uma criança mimada, quem quiser bater de frente vai ter que lidar com o poder militar e bélico dos Estados Unidos que a gente está disposto a usar. Então essas nuances aparecem ali, esses tons aparecem no discurso dele, ainda que ele fale que ele está querendo retomar algo. A gente sabe que os Estados Unidos sempre usou essa força quando precisou. E agora não é novidade. Se a gente pegar todas as intervenções pontuais dos Estados Unidos ao longo da história, a gente vê que elas não são pontuais. Ele começa falando de narcoterrorismo, começa falando de cartel de drogas, começa falando disso, mas depois ele não sustenta também e vai para o petróleo, começa a falar dos interesses dos Estados Unidos e deixa muito explícito para quem quiser ver quais são realmente os interesses que ele está querendo defender e não são os dos países, embora em algum momento ele fale, a gente vai distribuir a riqueza ali sobre o nosso... Enfim, a gente sabe que não é isso, mas sim os interesses do próprio país e que os outros estão lá quase somente para servi-los. Essa é a visão que os Estados Unidos têm do mundo e que ele deixou muito claro nessa fala. Eu queria falar sobre as tarifas da carne bovina da China, isso vai ficar para amanhã, afinal, a gente tinha até um outro VTzinho, eu também não vou passar, ele é curtinho, mas fica também para outra ocasião, qualquer coisa eu passo amanhã ainda se tiver um pouco mais de assunto para estender com vocês em relação ao petróleo, mas basicamente ele está falando que os Estados Unidos construíram as indústrias petroquímicas, as petrolíferas da Venezuela e que agora ele está tomando de volta. Então, basicamente é isso, esse recado que ele está dando e acho que deixa esse tom de ameaça para o mundo todo, mostrando que sim, ele está disposto a qualquer coisa para não só se manter ali, mas a hegemonia e quase um tom imperialista e colonizador dos Estados Unidos que nunca sumiu, só que agora só ficou um pouco mais evidente. Eu me despeço por aqui, mas antes eu quero dar um recado para vocês, porque a gente está aí com um ano novo e um ano novo de mais ICL para você. Então, se você já foi nosso aluno ou se você ainda não foi e quer apoiar aqui o ICL, o ano de 2026 vem aí com um ano de oportunidades e cursos para vocês aprenderem e se aprofundarem.
e, além de tudo, de ganhar presentes especiais, além de tudo, você fortalece aqui o nosso jornalismo independente. Para isso, você entra em iclmercado.com.br, acredito eu, ou se não, acho que tem o link aqui também, icl.com.br também deve funcionar, se inscreve e vem apoiar a gente, caminhar mais um ano do nosso lado. Agora jogo para os nossos vizinhos de cima do rolê ICL, William De Luca e Guga Noblat, que está de férias. Então, quem deve participar é Lucas Rocha, mas não tenho certeza. Espero não fazer fake news com vocês. A partir de agora não é fake news. William De Luca e Lucas Rocha, mais do que excelente companhia, a partir das 11h30. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã. Em 2025, o ICL esteve com você todos os dias, do começo ao fim do dia. Presente para ensinar com grandes professores, entregando repertório, critério e capacidade de análise. Para ler o mundo com mais profundidade e se posicionar com mais consciência. Presente também para entreter, provocar reflexão com os melhores documentários que só a independência do ICL pode garantir para você. Histórias que ampliam o olhar sobre as disputas do presente e te permitem entender o mundo para além da superfície. Nosso jornalismo independente existe para organizar a realidade com apuração, ética, responsabilidade. E levar informação confiável e verificada para todos os cantos do mundo. O ICL existe porque a gente acredita que só o conhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. E que entender o mundo é o primeiro passo para transformar a forma de agir nele. Acesse icl.com.br e descubra que o conhecimento liberta. Aprenda com os melhores professores, assista aos melhores documentários do mundo e apoie o jornalismo independente. E coragem, porque 2026 está batendo a porta. E a gente precisa de coragem para encarar.